Mais uma vez quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e vamos acompanhar o estudo do Apocalipse. Eu fiz um parêntese porque eu estou explicando para os irmãos as razões pelas quais eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. E nós falamos sobre a noiva, o dote, né? E ainda falamos sobre o dote e agora ainda temos considerando alguns parâmetros, alguns versículos sobre a noiva. E nós vamos falar sobre ovelha. E eu pensei que eu tinha terminado sobre a noiva, mas ainda tem mais alguma coisinha que é bom. E os irmãos que estão acompanhando o estudo e querem marcar, marque no papel essas referências e vai servir para você mais tarde pregar a palavra de Deus, ensinar, ser um professor de escola dominical. Eu quero mais uma vez reforçar, que hoje eu comecei a falar e não terminei. Eu quero fazer eu não sei como é dizer isso aí, mas eu vou lançar um desafio para responder todas as perguntas da Bíblia, todas as perguntas duvidosas. Tem muitos assim que soltam perguntas assim para testar o pregador, ou realmente tem dúvida. Uma das perguntas é assim: quem foi a mulher de Caim? Entendeu? Porque os homens do Antigo Testamento tiveram mais de uma mulher, chamada poligamia. E por que do Novo? Por que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas? Qual o ofício do verdadeiro sacerdote, verdadeiro profeta? Mas irmãos, se começar a responder e o pessoal começar a se interessar, eu vou ter que me virar nos 30 aqui. Mas como eu estou soltando essas lives devagarinho, e muitos não estão me acompanhando, o irmão disse assim: irmão José, você está falando tanto mais que papagaio bêbado. Eu não estou conseguindo, irmãos, eu não tenho tempo. Eu não estou brigando com ninguém, nem forçando ninguém. Eu tenho um pouquinho de pressa porque eu quero deixar pessoas preparadas para a volta de Jesus. Outros, meus queridos irmãos, que aceitam Jesus, outros que serão futuros pastores. Deixa eu explicar uma coisa para vocês que eu estou ensinando. Né? Quando você vamos dizer assim, quando você nunca entrou numa igreja evangélica e você vê aquele polvarel, coral, banda, juventude, uma igreja grande, eu estou falando, composta de vários departamentos, as crianças louvando o Senhor. Talvez tem igreja que faz tudo separadinho, crianças, jovens, o coral, as irmãs do círculo de oração, ou a classe de Davi, que são os anciãos, o círculo de oração dos homens, e daí só um pouco misturado para os casais. Também tem um grupo dos jovens casais, e depois outro grupo que se mistura, é eclético. É uma igreja bem estruturada. Mas quando você chega assim, você parece que são tudo santo, tudo perfeito. Você vê uma harmonia, e você não tem um discernimento. Com o passar do dia, você começa a criar dúvida, porque você vai conhecendo um, vai conhecendo o outro. E eu vou
ser bem claro para você, já chegou assim, pessoa disse, olha, eu não vou lá na tua igreja, porque eu encontrei aquele caco lá. Aquele caco trabalhou comigo, como me devendo, cornei a mulher dele, e vai sai com o vizinho. O que ele está fazendo na igreja de você? E o que você responderia? Eu digo assim para o sujeito quando vem me atacando, ele diz, ó, infelizmente, meu irmão, esse ali ainda é um católico não convertido. 80% dos que estão lá já são convertidos. Provavelmente 20% não são convertidos. Ele está aprendendo. E eu quero que ele fique lá assim como ele está. Os crentes, então, nem entram lá na igreja de vocês. Santo não entra lá, só pecador. Então, eu vou dizer para você, os 4 tipos de elementos que tem na igreja. Para você que está me ouvindo hoje, talvez já entrou e criou dúvidas no teu coração, lembrar os irmãos que eu estou ensinando. Eu faço as minhas críticas aqui, às vezes umas considerações meio pesadas. Já a minha maior bronca é contra os líderes religiosos, se não ensina ninguém, só querem ganhar dinheiro e viver como tal. Eu comi um negócio de contêiner em mim, está me atrapalhando na. Quando você chega numa igreja, você olha assim, mas o pastor que está dirigindo o trabalho, nem é todos também. Ele olha assim e já separa. Eu, quando chego na igreja, olha, 3, 4 cultos, não preciso ser membro, não preciso pastor da igreja. Eu chego assim e já vou tirando. Até no cumprimentar, na maneira de vestir, na maneira de falar. Quem vai lá na frente com o coral, aqui vai cantar, se é um jovem, se é uma irmã, se é um irmão. Eu já tiro certinho. Quem sobe no púlpito para dar um testemunho, dar uma palavra, eu já tiro bem certinho. Vamos iniciar. Tem aquele congregado que não é crente, ou mesmo aquele que é filho de crente, que ele chega ali, ele ainda é criança, espiritualmente falando. Então ele está assim, ele está congregado, ele não é um membro ainda, ele é como uma criança que se levanta, a criança se levanta, bate debaixo da mesa, mete a cara nas coisas, e a mãe ou o pai o ama, sempre tem que estar cuidando, porque senão ele bota a mão lá, já pega do cocô do cachorro e enfia na boca. Eu exagero um pouco para você ter uma noção bem clara das coisas, o que é uma criança. Ela não tem discernimento do bem e do mal, ela não tem discernimento se é quente ou é frio. Ela se cuidar, ela pega uma batatinha quente e queima na mão, vai na mesa e enfia a mão dentro do café quente e faz a estripulia dela, porque a criança não tem discernimento. Assim o novo crente na igreja. Às vezes ele chega lá, eita, até se alegra e tal, e de repente vai para o boteco, beber cachaça, beber cerveja com os amigos, e você vê ele lá dentro e pensa que ele é crente. Nem todos que estão lá dentro são crentes ainda, são congregados. Ele está dando os primeiros passos. E o que compete àquele que está lá? Ensinar esse e receber lá na porta, tratar com carinho, como alguém que está cansado de levar a criança e vem outro, me dá. Você não pega essa criança no colo, porque se ela vier no chão, ela vai sujar os pezinhos. Assim deve ser o cuidado da igreja, do corpo de obreiro, das irmãs de circulação, do jovem, quando chega um jovem. Deu para entender? Então, uma igreja bem doutrinada não vai te dar problema, meu irmão.
Não vai dizer que são tudo uma cabritada, porque eu nunca falei isso para ninguém. Eu digo minhas ovelhinhas e os meus chibarros. Ô, pastor, esse nome chibarro é feio. Eu digo, não, irmão, não é feio. O chibarro é o marido da ovelhinha. Eu não posso te chamar de ovelhão. Irmão, é. Ah, então hoje sou um chibarro. E ao ver eu dou curso de casal, e eu sei como a ovelha faz para conquistar o chibarro. Ele finge que não quer, e finge daqui, vira a cara, malandro, sem vergonha. E a ovelha vai porque ela está no cio e vai se toda denga, diferente da gata, diferente da porca, diferente da égua. Entende? Deixa essa parte de lado. Eu vou deixar contigo essa parte de lado. Eu vou falar da ovelha depois. Daí eu completo. Segura, peão. E tem um outro grupo que não é mais criança, já é um crente adolescente. Esse é problemático. É aquele crente que tem atitude de adolescente. Você sabe como é o comportamento de um adolescente em casa? Um dia ele fala sério, pensa em ter uma maturidade, outro dia já está aprontando, já vira no manheca. Uma hora diz que sim, outra hora diz que não. Uma hora está bonzinho, outra hora já está reinando. Os hormônios do adolescente, ele está deixando da idade da inocência para a consciência, daí ele quer saber de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E vira um porra. Assim é um crente adolescente. E ele quer saber a razão de tudo. Eu já doutrinei tantos, irmãos. Eu digo, você ainda é um adolescente assim retardado, não retardado da ideia, um adolescente que lá com uns 20 anos, meu filho teve uma adolescência tardia, com 20 anos ele fazia coisa de criança de 12. E eu sempre dizia, André, eu te perdoo porque ainda tu não estás maduro, tu estás verdolengo. Opa, eu já sou macho. Pensa que quando aquela coisinha funciona, pensa que é macho. E tenho um adolescente adulto, que é diferente do criança. O crente adulto, que é a diferença do criança e do adolescente. Esse crente adulto, ele já enxerga as coisas de longe, ele fala pouco, ele olha, comenta com a sua esposa, não comenta na frente dos filhos nem das crianças, ou ele deixa, vai perguntar para o pastor. Ele é prudente. Esse é um crente adulto, ele senta lá atrás. Se me levar a diácono, amém. Se não levar a diácono, amém. Eu sou o mesmo crente. Se levar a presbítero, eu sou o mesmo José. Eu peguei tantos, irmãos, nesses 35 anos que sou obreiro, fui pastor. Eu bati tanto na rapaziada, e depois eles vinham me agradecer. Puxa vida, irmão, o irmão sabia que eu era uma. Eu não sei como é que o irmão me aturou tanto tempo. Agora eu sou um crente adulto. Agora eu estou entendendo. O irmão tinha razão, pastor José. Amém. Ainda bem que você nunca se desviou quando adolescente. Então, o crente adulto é aquele que entende, tem maturidade espiritual. Essa é a palavra certa. E tem outra classe dentro da igreja, que é os crentes. Isso estou falando do irmão e da irmã também. Entende? Quando eu falo do obreiro, também falo para a obreira, para a missionária, para a diaconisa, para isso, para aquilo, todos lá. E o irmão adulto não, aquele irmão que já é pai, porque tem adulto que não é pai.
mas tem adulto que é pai. E quando ele é pai, que gera filhos espirituais, é aquele que vai dar conselho, a pessoa aceita o conselho, ele traz na igreja, leva lá na frente, pede oração, a pessoa aceita Jesus, ele olha, ele adota como um filho, ele vai ter cuidado daquela criança, porque a criança está vindo, ele passa lá na casa da pessoa, convida ele. Se ele vê a pessoa lá no jogo de futebol, no jogo de baralho, ele não fala, não espalha nada para ninguém, ele espera um momento. Um dia ele ora, sem Deus, vai lá, faz a visita, como é que está, meu irmão? Ele fica todo, não, eu não sou, não, você já aceitou Jesus agora, você é meu irmão. Ô, pastor Vazio, eu caí, fui lá pro boteco, tô até com, tô fumando, eu tô com bafo de tigre. Não, meu irmão, Jesus não vai te condenar com isso. Jesus quer que você não pare, vamos para a igreja hoje. Ah, mas eu ia pro bailão, pro vaneirão. Não, querido, não vai lá, não é o teu lugar. E aconselha ele, leva para a igreja, e lá Deus fala com ele, e ele se sente novamente renovado e volta para os caminhos dele. Esse é o crente pai. Viu como é fácil de explicar? E eu levei somente 16 minutos. Então não generaliza, irmã, pelo amor de Deus, quando chega uma pessoa na igreja, uma nova convertida, não vai dizer para ela que agora ela aceitou Jesus, já tem que cortar o cabelo, já tem que deixar o batom, já tem que deixar o brinco, já tem que usar a calça comprida, já tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo tudo, porque você vai matar a pessoa, ela é criança ainda, sua tonta. Não, eu já falei para vocês que lá em Cascavel eu tinha 16 igrejas, 1 quilômetro alto, 1 quilômetro lá, 1 quilômetro lá, e em distância de 2 quilômetros ao redor da minha casa tinha 16 igrejas. Eu entrava lá e ficava assistindo, fazendo uma pesquisa, porque até então, meus irmãos, sim, quase 45 anos, que faz bem uns 5 anos atrás, eu vim de lá, ou 7 talvez, no mapa. Eu nunca tinha entrado numa outra igreja a que não fosse a minha. Entrei no Testemunho de Jeová, antes de aceitar Jesus, entrei na igreja sabatista, e final. Espiritismo. Mas depois que aceitei Jesus, nunca tive vontade de entrar. Se eu tenho se eu tenho uma Hilux na garagem, por que eu vou buscar um Fusquinha lá fora? Eu olhava assim. Mas lá em Paraná, Cascavel, estava meio assim, ia no culto uma vez, 2 por semana, não tinha compromisso nenhum. Depois eu assumi compromisso com os pastores presidentes lá do Campo Paraná, e daí pronto, meu tempo foi-se. Dar estudo, pregar, atender atendimento de oração e pregar nas outras igrejas, e final. E eu ia lá e uma vez eu entrei lá. Eu fui com minha irmã. A primeira coisa que eu cheguei lá, vocês não podem sentar junto. O que está acontecendo, minha irmã? Não, aqui não pode sentar junto. Homem não pode sentar com mulher. Mas essa é minha irmã? Não, nem se fosse a sua esposa. Ui! Ela me deu um arrepio santo. Eu olhei bem para ela, minha irmã, aqui na igreja eu não sento junto com minha esposa. Como é que eu vou dormir com ela lá em casa? O seu incrédulo descarado. Ela falou bem assim para mim. Eu entrei numa porta errada. Eu pensei que era uma boate, quando eles entram tudo agarradinho assim. O sangue de Jesus tem poder. Eu fui embora, deixei aquela tonta sozinha. Nunca vai se converter ninguém naquela igreja. Vai ficar a vida inteira latendo que nem cachorro jaguar. Oh, Senhor, salvação. Ai, que... Jesus, eu pedi, Senhor, para não murmurar. Deleca. Vamos falar da Bíblia.
falando sobre a razão pela qual, irmãos, eu creio que Jesus veio buscar a sua igreja, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. E vamos olhar para Gênesis, no capítulo 29. É uma carta de amor. Como eu falei de Salomão, antes eu falei de Oséias, agora eu vou falar de Jacó. Irmãos, conhece a Bíblia de Jacó, não precisa contar, porque você já aceitar Jesus, conhece a Bíblia de cor e salteado, mas tem alguma coisinha que eu gosto de mexer a respeito da noiva de Jesus. E Jacó brincou com seu irmão, depois correu, com uma mão atrás, outra na frente, e chegou lá, deitou, Deus se manifestou para ele disse para Deus que aqui não é outro lugar, senão a porta do céu, a casa de Deus, a porta do céu, e ele fez um voto a Deus, que se Deus fosse guiasse ele todo o caminho, ele seria seu servo, e Deus seria o seu Deus, e ele daria o dízimo de tudo. Pronto. E lá foi Jacó, e pelo conselho da mãe, vai lá para a casa de Labão, nosso primo lá, e chega lá e te esconde lá até o pai falecer, ou passar para cá a ilha de Isaú. E lá chegou Jacó. Mas quando Jacó chegou, Jacó não tinha nada. Mas nada que levou, a não ser a cara e a coragem. Veja que ele deitou numa pedra, esqueceu até levar o travesseiro. Fez da pedra o travesseiro. E quando chegou lá, ele contou a razão pela qual ele fugiu de casa e tal. E Labão disse: não, querido, pode trabalhar aqui pela comida, pela bebida e tal, não tem problema. Mas quando Labão olhou para ele, Labão era esperto que era uma águia. Olhou para ele e disse: rapaz, olha. Labão tinha duas filhas, tinha Léia e Raquel. A Léia era meia velhona, assim, aquela meio ultrapassada, e diz a Bíblia que ainda era meia caolha, ou era assim, não sei como é, uma mulher para cá, outra para lá, daí tu não sabia que ela estava. Será que eu consegui fazer um caolho assim? Aí tu não sabia se estava olhando para tu, estava olhando para os lados, ou estava olhando para o norte, ou estava olhando. Já viu, né? Um defeito visual ela tinha. Tudo bem. E numa da carruagem, Labão percebeu que ele estava de olho em Raquel, mais nova, mais bonita, um violãozinho. E Labão disse: tu estás querendo namorar minha filha? Olha, eu estou. Vou falar com sinceridade. Naquele tempo se via uma mulher, se via um moço. Isso era raro, né? Como hoje em dia na rua você tropeça. Tem que cuidar para ser esbarrar de cara a cara. Nos ônibus, final, aqui no interior não é tanto, mas numa cidade grande, dentro dos metrô e não. E Labão disse assim: meu filho, tu quer namorar com a minha filha? Só que você não tem nada na vida, né? Eu vou te cobrar um dote. Estou falando sobre o dote. Preço a ser pago para conquistar a coisa que você merece, que você quer. Assim como Jesus pagou o dote, Deus pagou o dote mandando seu filho pagou o dote, dando preço lá em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Marca ali, porque eu já citei esse versículo umas 2 vezes. Ele pagou o preço, não teve usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou a si mesmo em forma de anjos e depois em forma de homens, e aí se humilhou mais uma vez em forma de servo, foi até a cruz, e sobre a cruz levou todos os nossos pecados, mas Deus deu para ele um nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus, se dobra todos os joelhos que estão na terra e debaixo da terra, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessa Ele como Cristo Salvador. E aí Jacó chega lá e Labão disse: eu quero cobrar um dote de você, você não tem nada para me dar, porque no que aconteceu com Eliezer, que eu falei, Eliezer levou 10 camelos. Sabe o que tinha nesses camelos? Prata, ouro, vestido, tudo. Só que o pai Abraão
disse para Isaac: não manda nada, não manda Eliezer de mãos vazias. Já falei sobre o Espírito Santo e seus dons, entende? Jacó não tinha nada, fugiu da casa do pai pela ilha de seu irmão, aconselhado pela sua mãe. Não, eu trabalho. Agora vamos ler a Bíblia. 29 de Mateus, capítulo 20. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram os seus olhos como poucos dias, pelo muito que amava. Olha o amor, 7 anos trabalhando de graça, pelo um dote, pagamento, algo em troca da sua amada. Pai tinha razão, tenho criado uma filha linda dessa, um violãozão desse ali, agora vou te dar assim de mão beijada, mais cruz e credo Ave Maria. Nem morto. Tu vai aprender o que é criar uma criatura e dar para os outros. Amanhã depois tu vai ser pai. Jacó também foi pai de nada. E Jacó disse: não, eu amo ela, trabalho 7 anos. Quando foi na noite de núpcia, na noite de casamento, a última noite, o que Jacó falou? O que Labão falou? Meu genro, pá, banidade, rapaz, eu esqueci de um detalhe. O que é sogro? Eu estava chamando de sogrão, nem tinha casado ainda. É o seguinte, mano, aqui na nossa terra a gente tem o costume que a mais nova não pode casar antes da mais velha. Olha só, versículo 29 e 25. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizesse isso? Não tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menos se dê antes a primogênita. Cumpre a essa semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servireis comigo. Fizeram a festa, foram para a noite de núpcia, certo, no escurinho, fazendo que fique legal. Quando ele acordou de manhã, deu caminho. Que santa vergonha. Mas não é. Estava gostosa, mas não é a melancia que eu queria. Cruz credo. Levantou ali, não falou nada para ela, logicamente, porque senão ela já era meia feia agora para dar porrete, não era dois. Quando ela falou com ela, não. Sabe por que Labão me deu? Diz a Bíblia que Labão mentiu para ele 10 vezes. Olha essas duas ali. 10 vezes Labão tentou baixar o salário de Jacó. Nem vou entrar nessa parte. E ali ele mentiu de novo. Sabe por quê? Em Hebreus diz assim: de Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semear da carne colhe a corrupção. Mas do que semear no Espírito, o Espírito herda a vida eterna. Semeou vento, meu querido irmão, vai colher tempestade. Ah, mas isso. E se Deus te corrigir, conforme o 4 de Hebreus, Deus disse assim: qual é o filho que o pai não corrige? E se você for filho, você vai ser corrigido por Deus. Olha que Davi disse: a tua vara.
e o teu cajado me consola. Acha que Davi apanha um pouco? Eu que não queria entrar no pelego dele. Entende? E se o pai não castiga, porque não é filho, é bastardo. Deu para entender? Então Jacó mentiu para o pai, logrou o irmão, disse: ah, pai, eu sou teu filho. Se lembra quando eu falei lá no passado? Eu sou teu filho. Mas a voz é de Esaú. Não, pai, bota aqui a mão no meu bracinho, piludo, piludo. Ele botou uma ovelha, uma pele de ovelha assim no braço, o pai estava ceguinho, passou a mão. A voz é de Jacó. Jacó nem sabia mentir. Mas a pele é de Esaú, então vou te abençoar, chega aqui. Abençoa Jacó. E Esaú quis matar Jacó e se mandou por causa disso, foi lá porque mentiu. Se você tem o hábito de mentir, cuidado. Cuidado que quem semeia colhe. Já falei aqui uma vez, vou falar não, porque eu faço as coisas brincando. Aí o obreiro chegou há pouco tempo na congregação daqueles que pula e leva, e dentro de 3 ou 6 meses ele começa a levar tudo no emboldo. Ele tem a ginga dele, vai daqui, vai de lá. Depois de 6 meses, os irmãos começam a olhar assim para ele, tem aquele crente maduro, que eu falei, aquele crente adulto, e tem o crente pai, porque o adolescente, a criança, qualquer babacão que bota em cima do púlpito já está valendo. Mas o crente adulto olha e não vai longe. Vai falar com o crente pai e diz: não, cala a boca. Não fala nada mais. Estou orando por ele, coitado. Talvez ele tenha uma chamada, mas ele vai aprender muito. E aí chegou um desses abençoado assim, vai daqui, vai de lá, os irmãos já estavam tudo arrepiados. E perceberam que aquele obreiro estava mentindo que nem 32, já vou parar e vou começar de novo.